Prêmio, Cris, querido, obrigado por esperar, Cris. Conversamos há pouco com o cabo Gilberto Silva, o onipresente, tem o poder do desdobramento, ele estava na Paraíba e em Brasília, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Na sequência agora, o advogado constituído de Hélio Lopes, o Hélio Negão, e também do coronel Crisóstomo, deputados que se manifestavam em Brasília ali, diante do Supremo Tribunal Federal. E agora é importante te ouvir sobre tudo que a gente está enfrentando. Cris, é o povo nas ruas, mostrando que de fato é só assim que a gente pode reverter esse momento triste que a gente está enfrentando em nosso país, né, Cris? Bom dia. Sim, bom dia, Pitoli, bom dia, audiência querida. A gente está acompanhando o desenrolar do manicômio judiciário em que se transformou o Brasil, né? Esse caso do deputado que estava na Paraíba e recebeu uma ordem de prisão caso se mantivesse acampado na praça ali em frente ao STF foi dos mais absurdos que eu já vi, mas são tantos absurdos, né? Tem gente presa sem ter cometido crime, tem gente presa por ter viajado sem ter viajado, sem que viajar seja crime, enfim. E o nosso Senado continua omisso, né? Completamente subjugado, e é por isso, eu estava ouvindo aqui a entrevista do doutor Sebastião Coelho, e é por isso que o Brasil está nesse estado de coisa. Não é só o desgoverno Lula, o descondenado que foi conduzido de volta à cena do crime, para relembrar a frase histórica de Alckmin, quando Alckmin ainda não tinha sido cooptado pelo sistema e era adversário de Lula, né, em 2018. Não foi só isso que aconteceu com o Brasil, foi também o Senado completamente omisso, cooptado pelo STF, que foi aparelhado por Lula, Dilma, pelo PT, e por Temer também, né, que foi eleito pelos petistas junto com a Dilma em 2014. Então, é tudo muito estarrecedor, para dizer o mínimo, e a gente tem sim que ir para a rua. O brasileiro está acordando, né? Claro que o brasileiro ficou num clima de medo aí nos últimos anos, em função de todas as perseguições, né, da tortura a milhares de brasileiros e suas famílias, por acusações infundadas de um golpe de Estado que nunca existiu. E aí a gente agora começa a ver o retomar do patriotismo, da coragem para ir para a rua. Então são buzinaços diários. Aqui em Curitiba teve a primeira manifestação após a operação que colocou tornozeleira no presidente Bolsonaro na sexta-feira da semana anterior, né? E aí no sábado seguinte, aqui em Curitiba já teve manifestação, buzinaços diários pelo país inteiro. Eu estou acompanhando, são mais de 80 cidades e esse número está aumentando todos os dias. Ontem teve carreata em Curitiba, teve em outros lugares que eu sei também. É preciso realmente ir fazendo esse esquenta para no dia 3 fazer uma manifestação gigante. Cris, agora, essa decisão do ministro, e eu tenho dito isso, né, não vai conseguir atingir todas as praças, todas as ruas do Brasil, para o brasileiro voltar a sentir o medo que sentiu até ali atrás, né? Agora, ao mesmo tempo, Cris, é um absurdo imaginar, né, a astúcia desse, enfim, nem sei como classificar, intimar o governador ibanês, né, a comandante da Polícia Militar do DF, para que ambos fossem à Praça dos Três Poderes, para que fossem retirados ali, sob o risco de serem presos, 2 deputados, Cris. A gente está tratando de um governador do DF, comandante da Polícia Militar do DF e 2 deputados, Cris. É a tentativa de fazer com que o manto do medo volte a pesar? Obviamente, né? Porque as pessoas comuns ficam pensando se parlamentares que têm imunidade sobre quaisquer palavras, votos e atos, né? Desde que, obviamente, não desrespeitem os demais artigos todos da Constituição, e eles não estavam desrespeitando, eles estavam ali se manifestando pacificamente em local público, avisado anteriormente o que é previsto na legislação, então não cometeram crime algum. Quando acontece isso contra parlamentares, óbvio que o cidadão comum vai dizer, opa, eu não vou para a rua, porque olha o que pode acontecer comigo, mas não vai acontecer. Primeiro que Alexandre de Moraes não manda no governador. O governador do Distrito Federal obedeceu porque quis. Ordem ilegal não se obedece. Obedeceu e de madrugada. Muito estranho tudo isso. Vamos lembrar que esse governador foi um dos únicos que foram punidos por Alexandre de Moraes ali logo após o 8 de janeiro, tendo perdido sua condição de governador, foi afastado do cargo, colocaram a vice-governadora no lugar dele por algum tempo e depois ele foi absolvido por completo, o processo foi arquivado. Então, de alguma forma, o sistema conta com esse governador, né? Estou só relembrando alguns fatos que aconteceram aqui. Por que Ibanez Rocha resolveu obedecer a ordem ilegal agora? São outros 500, mas lá atrás houve isso. Ele foi punido
por supostamente ter impedido que a polícia militar trabalhasse ali, não deixasse os manifestantes no 8 de janeiro entrarem nos prédios públicos, só que a polícia militar trabalhou. Um dos helicópteros que jogavam bombas sobre os manifestantes do dia 8 era da polícia militar, o outro era da polícia federal, então era tudo muito absurdo, e o processo contra ele foi arquivado. Né? Estranhamente, agora ele obedece às ordens de Alexandre de Moraes. Mas voltando às manifestações, Pitoli, não tem como segurar. O que os manifestantes que forem para a rua, que já estão indo, que já estão colaborando nos buzinaços, nas carreatas, aqui em Curitiba teve a Marcha pela Liberdade já, todos esses que estão indo para as ruas precisam ter em mente que pode haver infiltrados, a gente sabe como o PT, como a extrema-esquerda age, não aceite briga e se houver infiltrados, denuncie imediatamente para a polícia, porque esses sim precisam ser investigados e presos, coisa que não aconteceu no 8 de janeiro. Cris, você está participando dessas manifestações? Você tem acompanhado? Sim, eu fiquei sabendo por grupos de WhatsApp na noite da sexta-feira mesmo, quando o Bolsonaro teve aquela busca e apreensão em sua casa e em seu escritório, foi obrigado a colocar a tornozeleira eletrônica, e eu divulguei até nas minhas redes sociais, estive na Marcha pela Liberdade, era uma marcha que já estava agendada antes, sabe, Pitoli? Pelo que me disseram, e pessoas comuns, amigos, tinham organizado essa marcha, e eu estive lá, obviamente, né, que esses todos que dizem ser defensores da democracia e aos quatro ventos não apareceram, mas eu estava lá, marchei com eles, da Praça Santos Andrade até a Boca Maldita, que são as 10 quadras de calçadão da Rua 15, aqui no centro de Curitiba. E no dia seguinte fiquei muito feliz de ver que o Brasil inteiro já estava se mobilizando, tinha buzinaços, teve outros lugares em que houve concentração, Brasília teve uma concentração enorme, o doutor Sebastião Coelho, que estava aí falando conosco agora há pouco, esteve nessa manifestação lá, né, no domingo, não ontem, no anterior, e depois disso a gente viu o Brasil inteiro se mobilizando e continua. Então, estejamos atentos. As pessoas têm dito, mas não estão avisando com antecedência. Bom, essa do dia 3 está sendo avisada com antecedência. Não são aqueles movimentos de rua que a gente conheceu na época do impeachment da Dilma, do apoio ao Lava Jato. Esses estão completamente asfixiados, com seus líderes, a maior parte deles já perseguidos dentro de inquéritos, alguns autoexilados no exterior, mas tem muitos outros movimentos que estão organizando esses buzinaços, essas manifestações. Eu destaco o movimento Reforma Brasil, que até onde eu saiba é o mais antigo movimento de direita no Brasil, que existe desde 2004, antes até do Endireita Brasil do atual deputado Ricardo Salles. Esse movimento Reforma Brasil tem representantes em praticamente todas as grandes cidades brasileiras, em todas as capitais, e está promovendo buzinaços com o apoio de vários outros movimentos. Então, sigam esse perfil nas redes sociais, Reforma Brasil, estejam atentos às divulgações que acontecem por WhatsApp, também né, nas redes sociais de comunicadores de direita. Eu tenho tentado dar vazão ao que chega para mim. Tem manifestações agendadas já no exterior, acho importante a gente falar disso, brasileiros no exterior agendando também as manifestações para frente de embaixadas, para as praças principais das cidades onde vivem. Então a gente vai ver uma grande mobilização no dia 3 de agosto agora. Cris, e por falar em manifestação, houve, né, uma manifestação de quem organizou, dos organizadores do primeiro Congresso Conservador Franco-Brasileiro, que participamos agora recentemente em Paris. Uma carta que, aliás, uma manifestação bastante importante e acho que merece destaque, né, Cris? Merece destaque se o Luiz Pereira conseguiu, o pessoal já da técnica, e colocar na tela, acho que até é importante. A Áurea, né, a Áurea Rocha, que é uma advogada, presidente desse movimento franco-brasileiro, que é o movimento dos brasileiros conservadores que vivem na França. Eles organizaram um congresso, eles organizaram uma reunião importante, na qual eu estive presente no dia 11 de julho, por acaso uma semana antes dessa dobrada de aposta do Alexandre de Moraes aí contra Bolsonaro. Uma reunião importante entre nós, jornalistas brasileiros, advogados brasileiros dos presos políticos do 8 de janeiro, representantes da direita brasileira com deputados franceses e eurodeputados. Levamos tudo que estava acontecendo aqui no Brasil. Uma semana depois eles viram, né, no noticiário como a ditadura da toga vai avançando. Ela publicou essa nota pública aqui, que está muito bem escrita, não sei se você quer que eu leia aqui o conteúdo dela. Por gentileza. Acho importante, né? Associação Movimento Franco-Brasileiro. A Associação Movimento Franco-Brasileiro, realizadora do primeiro Congresso Conservador de Paris, vem a público manifestar sua mais firme e indignada oposição às recentes medidas judiciais impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por determinação do ministro Alexandre de Moraes.
Aí cita aqui o processo, né? Tais medidas, que incluem uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno, restrições de comunicação e censura nas redes sociais, configuram uma verdadeira prisão domiciliar disfarçada, sem julgamento, sem sentença e em afronta direta às garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito. Desde os movimentos populares que culminaram no impeachment da presidente Dilma Rousseff, nossa associação tem lutado contra a corrupção, a falta de transparência e todo tipo de cerceamento às liberdades civis, em especial a liberdade de expressão e de manifestação. Continuamos firmes neste compromisso. Não se trata de precaução judicial, trata-se de perseguição política travestida de legalidade. Trata-se de inversão do devido processo legal, da transformação da justiça em instrumento ideológico e de repressão a opositores políticos. Ao punir quem denuncia os abusos e não os abusadores, o sistema judicial brasileiro se descredencia perante seus próprios cidadãos e perante a comunidade internacional. É justamente essa a razão da crescente reação global às violações do Estado de Direito no Brasil. A Associação Movimento Franco Brasileiro se solidariza com o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua família e todos os que vêm sendo alvo dessa perseguição institucionalizada e reafirma sua convicção de que a história fará justiça e registrará essa fase como uma das mais sombrias da nossa democracia. Conclamamos a restauração da legalidade, a proteção das liberdades e ao resgate do equilíbrio entre os poderes da República. O Brasil precisa reencontrar o caminho da justiça e da verdade, assina Áurea Rocha, presidente do Movimento Franco Brasileiro. Essa mesma carta foi divulgada em francês e, até onde eu saiba, foi enviada para aqueles mesmos parlamentares que estiveram conosco na reunião. É importante porque vai reforçando e vai dando mais documentação mesmo, alimentando melhor quem está no exterior lutando para que a liberdade dos brasileiros seja restabelecida aqui no Brasil e a democracia de fato seja restaurada. O Estado de Direito de fato seja restaurado. E não esse das cartinhas e dos movimentozinhos dos extremistas de esquerda da USP ou dos petistas que já estão no poder e que tomaram, né? É diferente de ganhar eleições, como dizia José Dirceu. Perfeito, Cris. E assim o mundo vai sabendo do que acontece por aqui. Cris, se tiver qualquer outra informação sobre a manifestação para o próximo domingo em Curitiba, pode nos informar, a gente vai divulgando ao longo de toda a semana. Cris. Já está agendada, né? O Movimento Reforma Brasil divulgou o cronograma em todas as cidades brasileiras onde eles têm representantes, são as capitais, são as grandes cidades, mas está orientando brasileiros de todas as cidades, vão para a praça da sua cidade, vão para o local onde normalmente há manifestações, bandeira, camisas verde e amarela, mostrando amor pelo Brasil, cuidado com infiltrados. Aqui em Curitiba, nós estaremos na Boca Maldita a partir de 13h no domingo, e eu vou divulgando nas minhas redes sociais tudo que chega para mim. Também chegou das manifestações no exterior, também vou divulgar lá, viu, Pitolli? Acho importante que as pessoas saibam e apoiem. Perfeito. E a gente divulga por aqui também. Cristina Grêmio conversando conosco nesta manhã de segunda-feira. Cris, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Ótima semana para você, Cris. Obrigada para todos nós, um beijo.